Agoexu. Olá, Mãe Flávia Pinto aqui para mais uma edição do nosso Mãe Flávia Pod, episódio 7. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante. Evangélicos, antes-evangélicos ou evangélicas que hoje estão na macumba, na umbanda e no candomblé. Há uma migração muito forte de pessoas que estavam dentro das religiões protestantes e que agora estão com a sua roupinha dentro da umbanda, do candomblé. E eu acho que é um assunto que a gente precisa muito falar sobre ele. Então, fica com a gente aqui, já aproveita, compartilha, indica esse conteúdo para alguém, já lança sua pergunta. E hoje, para falar desse assunto tão especial, né, que é a transição entre igreja evangélica e terreiros, eu tenho aqui como convidadas minha filha Júlia Dias, Flávia Domingues e Aline Barros. Flávia Domingues, jornalista que tem colaborado aqui com as suas reflexões pedagógicas e críticas para fomentar mais esse debate. Então, queria pedir vocês para darem um salve, se apresentarem, inclusive falar o nome de vocês, porque para as pessoas com deficiência visual é muito importante, né, associar a sua voz ao seu nome. Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Júlia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Me chamo Aline, é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha experiência, gente. Oi, é Flávia aqui, prazer estar de novo com vocês. Bom, então, sem mais delongas, eu tenho certeza que um bate-papo como esse pode salvar muitas vidas. A gente vai falar depois de um outro aspecto dessa migração, né? Queria ouvir de vocês a experiência como evangélica, ou seja, como é que se deu, nasceu em berço evangélico, não nasceu, se converteu em determinada idade, e aí traçar um pouquinho, primeiramente, só esse percurso, por favor. Pode começar, gente. Do que eu lembro, assim, eu nasci num lar evangélico, né? Eu tive muito contato com os meus avós durante a minha vida e sabia, né? Tinha histórias de que, sua bisavó já foi, ou seu bisavô... Já foi o quê? Para facilitar quem está ouvindo. Já foi mãe de santo, de terreiro, ou já frequentou, mas saiu. A gente sempre ouvia essas histórias, mas eu estava ali caminhando dentro de uma família evangélica até então. E aí eu cresci nisso com a minha avó e com o meu avô e fiquei... grande parte da minha infância, começo da minha adolescência, até começar a me questionar dentro de um lar e de uma religião bem evangélica, assim. E você frequentava com que regularidade, assim, semanal, mensal? Semanalmente. Eu fazia tudo dentro da igreja. Eu cantava na igreja, eu ia para os domingos no culto, eu ia para ensaio, eu ia para não sei o que lá. Fui professora de criança durante um tempo, fui ajudante da professora, né, naquelas escolinhas bíblicas para criança. Então, assim, eu era assídua na igreja. E sua família é uma família negra, Júlia? Totalmente. Periférica? Sim. Ok. Quantos anos você tem hoje? 23. Tá. Você, Aline? Bom, a minha mãe se converteu e eu tinha 5 anos de idade, né? E, então, a minha história dentro da igreja evangélica se iniciou a partir daí. Eu passei, então, a minha infância inteira dentro da igreja, a adolescência inteira e boa parte da juventude. Permaneci na igreja evangélica até os meus 26, 27 anos. E dentro da igreja evangélica não só frequentava, eu era daquela que pegava o defunto pela cabeça, né? Fui professora de escola dominical, era ministra de louvor, eu pregava, eu já dei aula de escola dominical, já falei, de tudo, eu era pau para toda obra. Sempre com cargos de liderança, pelo meu jeito extrovertido de ser, né? E ali eu me criei, e ali foi boa parte da minha vida, né? Dos 5 aos 27 anos, vivendo essa situação, essa experiência. Sim. Hoje você está com quantos anos? 42. 42 anos. Tá. Então, a gente tem 2 recortes geracionais aqui, né, Flávia? Sim, sim. É importante que eu acho que a gente consegue dar conta de falar também para 2 públicos, Sim. né? E sua família é uma família negra, Aline? Sim. Periférica? Periférica. Também, ok. Só para a gente fazer um recorte socioeconômico, né, que eu acho que é importante. Então, complementando aqui a mãe Flávia, vou trazer uns dados para a gente dar uma
um cenário de como que está essa questão da religião no Brasil. Então, uma pesquisa recente do Datafolha, de 2020, revela que 50% dos brasileiros se consideram ainda católicos, enquanto 31% são evangélicos, e notavelmente as religiões afro-religiosas, como Umbanda, Candomblé e outras, compreendem apenas 2% da população. Isso diz muito, né? Diz muito. Então, como é que tem tido um movimento cada vez maior, né, de pessoas, e prioritariamente pessoas jovens, migrando da igreja evangélica para os terreiros? E aí eu queria que vocês me dissessem, cada uma a seu tempo, qual é a visão que você tinha de um terreiro de Umbanda, de uma pessoa umbandista, de uma pessoa candomblecista, quando você ainda estava na igreja? Eu sempre fui muito rebelde na igreja, né? Eu era conhecida por ser, assim, questionadora, né? E aí eu percebi que eu nunca tive uma visão preconceituosa de religiões de matriz africana. Pelo contrário, eu tinha identificação. Porque eu acho que a gente, quando é negro, desde pequeno a gente aprende a ter identificação. Quando a gente tá vendo um programa, a gente torce pro negro. Involuntariamente, a gente nem sabe por quê, né? E aí, então eu nunca tive essa visão preconceituosa sobre as religiões, mas mantinha distância, né? Eu lembro que quando eu escutava histórias, né? Porque quando a pessoa é evangélica, ela adora criar histórias. Ah, porque não sei quem viu o Zé Pilintra, viu não sei o que lá. E aí ficam criando histórias pra demonizar. Nossa, escutei muito isso durante a minha vida. E aí eu lembro que a minha avó, que era a mulher mais evangélica da minha casa, quando ela citava que alguém viu alguma coisa, ela dava nomes, né? Porque as pessoas gostam de dar nome pra demonizar a religião. E aí ela falava, não, da minha porta pra fora. Ave Maria. E aí eu ficava escutando aquilo. Eu doida pra encontrar com o seu Zé Pilintra. Pois é. E aí eu ficava escutando aquilo, mas eu nunca criei um distanciamento de pavor ou de preconceito. Pelo contrário, eu achava assim, não, gente, é outra coisa. Vamos respeitar. E aí, conforme eu fui ficando mais adolescente, que eu fui me aproximando de uma visão política diferente, que eu fui me aproximando de outras questões, eu fui trazendo isso mais ainda para perto de mim. Então, assim, antes eu não tinha muito essa visão preconceituosa, mas a minha família tinha. Uhum. E aí era o conflito. E você, Aline? No meu caso, eu era extremamente preconceituosa, pregava contra. Para mim, Orixá era demônio, Pombogira e Exu também, mini demônios, né? Porque eu sabia que tinha essa escala hierárquica. E em algumas pregações, fatalmente, eu falo isso com bastante... Minha cara até queima, gente. Bastante vergonha de uma visão tão preconceituosa, né? Mas que está inserida dentro daquilo que você aprende, dentro daquilo que você ouve desde a sua tenra infância, né? É isso, é preconceito mesmo, né? E aí, o que eu achava um pouco exagerado naquela época justamente era essa questão de testemunho, né? Às vezes alguma galera lá, que eu sou ex-pai de santo, eu achava aquilo um pouco exagerado, mas eu tinha muito preconceito. E eu passei por um processo de desmistificação muito intenso e rápido. Eu acho que em 2 anos, hoje eu sou liberta. Né? Tem uma passagem bíblica que diz, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,12. Exatamente. Muito usada num departamento político, a gente não quer voltar ao passado. Uhum. Mas hoje eu acredito que hoje eu tenho conhecimento da verdade. Para muita gente que de repente está ouvindo isso, né, e tem uma visão preconceituosa, eu falo, tá desviada, deu lugar ao demônio. Não, hoje... eu vivo uma verdade e eu vivo liberdade. Verdade e liberdade. Sim. Isso tem um peso muito importante, né? E a pergunta que não quer calar, né, Flávia? Como é que foi essa encruzilhada, né? Até onde Júlia e Aline caminharam dentro da igreja evangélica, e qual foi o ponto que você se encontrou com o Exu, né? Que encruzilhada foi essa? Foi por sonho. Sonho? Quero saber. Foi por sonho. No fim da minha adolescência não, né? Ainda no meado da minha adolescência ali. Porque ela é velha, né, gente? Vocês estão pensando. Poxa vida, tem 23 anos. Nasceu ontem. Entendi. No final da adolescência é quando isso? Eu tenho dificuldade de contar. É o quê? 17, 18 anos? Não, foi hoje de manhã. Né? Hoje de manhã, tá. Entendi. Na metade da minha adolescência ali, com 14 para 15 anos, eu já tava muito insatisfeita, assim, com coisas que eu ouvia, que não conseguia mais engolir. Assim, né? Porque eu acho que quando a gente aprende que muitas coisas que acontecem, que são ditas ali dentro, é uma violência, pra mim, porque era uma violência pra mim enquanto mulher, era uma violência pra mim enquanto uma pessoa negra,
era uma violência pra mim em questão à minha sexualidade. Então, assim, nem tanto a questão da sexualidade, porque eu descobri isso depois. Mas, principalmente, em questão à minha raça e ao meu gênero. Não foi dando mais. E aí, com meus 14 para 15 anos, assim, eu me afastei. Fui me afastando devagar, fui não indo. E até que eu falei, quer saber? Não quero mais. E decidi que também não queria mais nada. E como foi a reação da sua família quando você começou a se afastar? Então, a minha avó era mais assídua, né, na igreja. Minha avó era... Todo dia queria estar no culto. Aquela parada assim. Ou se não tivesse culto, ela tinha que estar limpando a igreja. Tinha que estar lá. E aí, minha avó faleceu quando eu tinha 13 para 14 anos. E aí, eu fui passar a conviver mais com a minha mãe. E a minha mãe, ela era tipo assim, vou pra igreja. Ficava 2 meses, saía. Vou pra igreja. Aí, parava. Até que ela também não... Sabe? Ela também enxerga hoje em dia, né? E naquela época também, hoje em dia ela entende por que ela ia e voltava. Porque ela não suportava algumas coisas, né? Algumas hipocrisias, a falta de liberdade, né? E aí, foi com o tempo mesmo e foi bem natural, assim. Não foi uma coisa que eu fui puxada de volta. Foi bem natural, porque eu já não tinha mais aquela pessoa que me levava, sabe? Como a minha avó. Então, foi tranquilo a minha saída. Não houve um questionamento com a família? Não houve nenhum questionamento. Tá. E esse sonho, como é que foi? Eu me aproximar da religião de matriz africana foi... Eu falei, não quero saber mais de nada, assim... E aí, eu com 15 até os meus 18 anos, não queria saber. Tive vários convites. Engraçado, porque antes eu não tinha essa proximidade, né? E aí, do nada, eu comecei a ter vários amigos que eram da religião. Várias pessoas me convidando para A, B, C ou D. E aí, até que um dia eu fui. Assim, falei, nada pra fazer, eu vou nessa festa aí que estão falando. Já tinha lido várias coisas, né, sobre... E aí, eu gostei muito, eu não lembro do que era a festa. E aí, eu gostei muito, mas ainda falei, não, vou só ficar aqui pra comer de graça, beber de graça. Não lembra dançar. de nada o que era a festa? Não lembro de quem era a festa. Qual era a cor das roupas? Então, eu acho era uma festa de Exu. Ah, sim. Sempre Mas, ele, né? Era uma festa de Exu, mas eu não lembro de qual. E aí eu fui e falei assim, bacana, maneiro, né? Que tem samba, que isso? Como é que eu vou para um espaço religioso que tem samba? Isso é maneiro demais. Isso é muito bom. E aí eu fui com 18 anos, 17 para 18 anos por aí, mas falei, não quero entrar. Até que em 2019, assim, a minha vida começou a ficar meio estranha, umas coisas estranhas começaram a aparecer, assim... acontecer comigo. E aí eu não sabia explicar por quê. Nem sabia o que era. Pensei que tava ficando esquizofrênica. Tava ficando maluca. Sabe? Pensei assim, gente, não é possível, eu não tô bem. Como é que vendo coisa? Como é que eu escuto coisa? Sabe? E nunca fez sentido na minha cabeça. E eu nunca nem pensei que fosse algo espiritual. Nem pensei, nem passou pela minha cabeça. Pra mim era alguma coisa patológica. Até que eu conversando com uma amiga da faculdade, desabafando horrores com ela. Eu sabia que ela era da religião, mas a gente não conversava muito, porque ela sabia que eu não acreditava em nada e tal. Ela falou assim, já procurou uma mãe de santo? Aí eu falei assim, pra quê? Aí ela, assim, não é por nada não, mas se você quiser, eu tenho a minha pra indicar. Eu falei assim, não sei se vale a pena. E aí foi nisso, começou essas coisas acontecerem, até que um dia... Eu tava numa pizzaria, tinha passado por um problema muito difícil. E tinha chorado o dia inteiro. No fim do dia, eu fui numa pizzaria pra comer pizza. E entrou um moço vendendo amendoim. E aí, ele foi me oferecer um amendoim. Eu falei, vou comprar. E aí, quando eu tô passando o Pix pra ele olha pra minha cara e fala assim... Por que você chorou o dia inteiro? Filha de ação não pode chorar, não. Caramba. Eu falei assim, não, o que é isso, gente? O que tá acontecendo? E ele começou a falar um monte de coisa. E aí eu comecei a chorar dentro da pizzaria. E aí ele falou pra mim que ele era o Gã, não lembro, não sei se era o Gã de candomblé, uma coisa assim. Que ele tava ali, ele e a filha vendendo amendoim. E eles botando na minha cabeça e eu fui procurar um terreiro. E ali foi tudo fazendo sentido. E esse foi o sonho? Não, teve um sonho também, mas assim, foram várias coisas que foram acontecendo pra eu ter motivação Cenário, a procurar. né? Cenário Foi todo um cenário, quebra-cabeça construindo. né? Se reconectando, né? E você, Aline, como é que foi essa travessia? Comigo não foi diferente. Eu tinha 26 anos até então, eu vou tentar poder de síntese, né? Pra gente poder ser bem objetivo. Eu fui
insatisfeitas com as coisas que aconteciam na igreja, as marmeladas que eu ouvi, eu fui estudar teologia. Eu acho que ali é o ponto de partida para minha cabeça também se abrir, né? Até antes da questão da homossexualidade. E aí eu fui estudar, tive alguns professores que levantavam questões sobre a espiritualidade, o diabo espiritual, se existe ou não, mas com uma vertente do não existe, do que o existe, sobre a questão do inferno, que é a base, né, dessa religião, né? Se você não for salvo, você vai para onde? Para o inferno. E para isso, a figura do diabo tem que estar ali viva e bem alimentada, tem que existir, né? bem alimentado, e a partir do momento que você passa a questionar a existência dele ou não, a base da sua fé meio que é estremecida. Então, acho que a espiritualidade já começou a me tosar ali, né? Me preparar ali, me forjar, né, a palavra. E aí, eu tinha 25 anos. Com 26 anos, aconteceu meu primeiro relacionamento lésbico. Meu primeiro caso, que foi com uma diaconisa da igreja. Ih, babado, confusão e gritaria. Pesado, porque ela era casada e eram os dois da mesma igreja. Ela era casada com um homem. Com um homem. Um casamento hétero. Casamento hétero. Até então eu já tinha tido N namorados. E aconteceu da gente se apaixonar. Foi um relacionamento muito louco, uma coisa muito maluca, que se não tivesse sido maluco, eu não teria, de repente, me enveredado por esse caminho, né? Uhum. E aí eu descobri a questão da minha sexualidade e temporariamente saí da igreja, né? E fui viver a minha vida, ser feliz. A minha mãe, na época, a minha mãe nem sentiu tanto essa questão da minha saída da igreja. Minha mãe é evangélica até hoje. Minha mãe é evangélica, é importante que saiba disso. Porque foram 2 choques, né? A minha saída da igreja e a minha sexualidade. Então, foram 2 tapões que ela tomou. E aí eu permaneci a minha vida tranquila. Depois eu tentei me inserir numa igreja que aceitasse, né? Uma igreja... Posso falar o nome da igreja? A igreja contemporânea. A igreja contemporânea, tem algumas igrejas que é tida como igreja da graça, que é um evangelho mais tranquilo. E fiquei participando, me inseri no Ministério de Louvor, até que um determinado domingo eu tô sentada assim, vendo o pastor pregar. Eu sempre fui de muita intuição, a espiritualidade sempre esteve ao meu lado, né? Hoje eu sei quem é, o nome e o sobrenome. Axé. E aí alguma coisa me falou assim, você não pertence mais a isso aqui. Você não volte mais aqui. E eu sempre ouço a minha intuição. E eu não voltei mais e fiquei sem religião um bom tempo. Mas nesse ínterim, é importante dizer que eu me formei em literatura, português e literatura, fiz o meu TCC em literaturas africanas e indígenas, falei sobre um tema específico do livro A Varanda do Franguinap, de Mia Couto, e estudando sobre a África eu me apaixonei, né? Traz muita resposta para... Traz muita resposta, e sem contar a espiritualidade, a ancestralidade gritando na tua cabeça, né? A cultura... Tudo, a as cultura, cores, a arte, a música. E também, anexado a isso, eu tenho um avô que eu não tenho quase que informação nenhuma dele. Mas ele veio de Moçambique. Eu não conheci, não sei nada. Ainda vou me debruçar sobre isso um dia. Então, a questão da ancestralidade gritando dentro de mim. Eu acho que isso tudo foi um preparo para eu chegar até aqui onde eu tô. E aí, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito, fazendo bico de Uber. Um determinado dia, um passageiro entrou no meu carro e falou, a conversa vai, aquele quebra-gelo, né? Tá sol, tá frio. Ele, poxa, você é espírita? Eu falei, não. Aí ele, então deixa pra lá. Eu falei, não, deixa pra lá não, que você não ia me fazer uma pergunta dessa à toa, né? Moral da história, ele falou assim, não, olha, tem uma moça sentada aí do seu lado. Eu falei, peraí, tem uma mulher morta no meu carro. E o pior é que a gente escuta muito isso. Eu já escutei isso várias vezes. É pra botar medo, né? Aí ele falou, não, ele deixa pra lá. Eu falei, não, agora você fala, agora eu quero saber o que tá acontecendo. Tem uma pessoa morta aqui, é o antigo dono do carro. Mirabolei, dono do carro. É pra gente fazer o enterro, como é que é isso? Enfim, ele, não, olha, é uma pombogira e ela tá pedindo pra se apresentar pra você. Ela quer que você saiba o nome dela. Ele, eu posso te falar? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu falei, sim, por favor. Então, o nome dela é Maria Mulambo, Rainha das 7 Encruzilhadas. Laroê. E desde que essa senhora gargalhou na minha vida não foi mais a mesma. Eu encontrei respostas de que eu tinha desde a minha infância lá na igreja evangélica, a questão do banzo. Eu sempre, quando era pequena, eu dizia pra minha mãe assim, mãe, eu sinto saudade. Eu até me emociono quando eu falo isso. Eu sinto saudade de uma coisa que eu não sei o que é. E dentro de um terreiro de Umbanda, quando o atabaque bateu, aquela coisa assim dentro do peito,
eu falei, eu já sei o que é que eu estava sentindo saudade, era disso. Esse banzo, né? Eu falo muito sobre isso no meu livro Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil. O quanto a gente sente saudade, né, de uma forma de organização social, que você se relaciona com a natureza em forma de Deus. Isso, eu acho isso fantástico. É lindo. Eu acho que dizer para a humanidade que a água não é só água de beber, ela é a água da vida. Que você foi gerada na água, que o peito da mãe, o leite, é água, que a lágrima que lava o teu coração do ódio, do rancor, é água, e que, portanto, você deve tornar aquele ambiente sagrado e respeitoso. Então, isso para mim é dadivoso. Eu acho uma pena incutir na cabeça de crianças evangélicas que nós cultuamos demônio. Então, está dizendo que água é demônio, então a partir de hoje não bebo mais o demônio, né? O sol, que para nós é Deus, é um Deus também, é um orixá também, então eu não posso absorver energia solar. A chuva, sem a qual o planeta para. Eu também, então, não posso me alimentar de nenhum ciclo da chuva, nenhum ciclo lunar, enfim, de montanhas e florestas e terra. Então, essa relação de ver o mundo assim, a gente sente uma saudade a partir da escravização, né? Então, a gente sente esse banzo, né? E tem uma questão da dimensão do racismo e da ancestralidade também, dessa coisa de muitas famílias negras irem para a igreja evangélica para poder fugir do preconceito. Hoje, olhando, né, do lado de fora, vocês conseguem ler isso na família de vocês ou acham que não teve nada a ver, que o racismo não foi um elemento também condutor para que elas ficassem na igreja evangélica? Hoje em dia eu leio perfeitamente isso. Porque, como eu disse no começo, sempre escutei que tinha uma avó, alguém, uma bisavó, que era da religião. Recentemente, eu até conversando com a minha mãe, perguntei sobre ela, perguntei o que ela sabia sobre o período que minha avó estava na religião de matriz africana, e ela me contou algumas coisas. Não sei muito, porque quando minha mãe era pequena, a minha avó era da religião, mas ela não podia ter muito contato, né? E ela fala assim, não, eu sei que minha avó chegou a ser presa por conta da macumba. Nossa. Caramba. Minha bisavó chegou a ser presa por conta da macumba. Certamente na época da perseguição aos cultos e rituais Sim. africanos. Então, assim, com o tempo, eu suponho que ela passou por tanta perseguição, por tanto preconceito, que a pessoa cria mecanismos, a mente dela vai acreditar que é porque ela é daquilo ali. Exatamente. E na tua família, você acha que teve essa dimensão? Eu acho que não existe nem essa conscientização, não. Mas inconsciente, você não tem... Não, inconsciente, sim. A gente sabe que o negro teve o direito de ter a sua religião, de professar a sua fé por conta do racismo, sim. Eu não tenho informação de ninguém da minha família que tenha vindo de matriz africana. Eu não tenho... Eu já busquei isso com a minha mãe, já fiz algumas perguntas sobre minha avó, minha bisavó. Eu não tive nenhum retorno. Mas a gente sabe que sim, né? A questão do sincretismo se deu em função disso, efetuamente, exatamente, né? O racismo é uma coisa tenebrosa, gente. A história do negro, né, no Brasil e a sua impossibilidade de professar a sua fé, isso foi uma coisa, acho que foi uma das, depois da própria escravização, foi um crime contra a raça negra. Uma violência, né? Uma violência. Frantz Fanon, né, é autor de Peles Negras, Máscaras Brancas, um dos clássicos do pensamento racial. Ele diz o seguinte: o que quer o homem negro, né? E aí a gente pode também entender o homem com a dimensão da mulher. Quer ser humano. E qual é a condição e o critério para ser humano? É ser branco. E isso está também na escolha da religião. Se eu estou na religião dos brancos, eu sou menos negro, eu sou menos perseguido, eu sou menos demonizado, eu sou menos satanizado. Então, essa violência, né, esse epistemicídio que fazem com tudo que é do preto, né, é algo muito delicado, porque inúmeras pessoas hoje, em situação de vulnerabilidade, não por acaso, é a classe D e E presente no meio evangélico, que pese o fato de ter pessoas também da classe A, mas a maioria não é, né? A pessoa poder estar dentro de um bairro mais periférico, de uma comunidade, e pelo fato de ser evangélico, ser menos perseguido. Né? Então, isso é um dado também que eu tenho como reflexão. Agora, a questão da homoafetividade, né, da orientação afetiva, o quanto que você entende que na sua própria história pessoal isso foi um peso, né, dessa migração de não estar em um universo religioso que não te reconhece, que não te respeita
nesse sentido de ser livre para amar quem você bem entende, né? Por isso que o termo correto é homoafetivo, né? Não homossexual, porque homossexual dá a conotação só de sexualidade, né? E aí a homoafetividade dá a dimensão do afeto, né? Então, como é que vocês percebem isso e vocês acham que hoje muitas das pessoas que estão fazendo essa migração tem também essa questão de orientação homoafetiva como mote? No meu caso, não aconteceu. Não foi a força que me afastou da religião. Não foi a questão da sexualidade. Porque eu descobri isso bem depois, quando eu já nem estava mais. Mas acho que a Aline vai até, com certeza, ter uma fala bem melhor que a minha. Porque o que me motivou foi muito a questão de gênero e principalmente de raça. Que a gente pode até falar, porque eu sinto que algumas pessoas não entendem o quanto é violento ser preto dentro de uma igreja evangélica. E a questão do corpo feminino, né? Sim. Que é isso que Júlia está trazendo como questão de gênero, ou seja, como a liberdade feminina, como a mulher, o corpo feminino, ele é cerceado, né? Na roupa, no cabelo, na corporalidade, né? Na expressão do prazer, da dança, né? Da estética. Isso. Sim. No meu caso, a homossexualidade, sim, pesou. Foi um soco no estômago, né? A forma como foi tratado, principalmente por ter acontecido dentro da igreja, com uma diaconisa casada. Então, assim, não vem ao caso, mas ela deu em cima de mim. Mas eu, como era a solteira e a mais espivitada, saí como a destruidora de casamento. Então, você não tem noção. Um fuzuê. Antes de eu ter a opção de sentar e conversar com a minha mãe sobre o assunto, a minha mãe ficou sabendo disso através de telefone, que ligaram para ela. Nossa. Aí, em um primeiro momento, eu falei, isso não é verdade, eu neguei. Depois eu falei, não vou negar, não tem como. E aí eu tive que ter aquela conversa difícil com a minha mãe, mas o peso da atitude das pessoas dentro da igreja foi muito complicado. Mas aí, alguém contou para os outros? Como é que foi isso? Não. Sem citar nomes. Sem citar nomes, a determinada pessoa foi desabafar com a mãe que era da igreja, que ia terminar o casamento, porque ficou uma tríade, né? Uma pirâmide. Eu falei, olha, eu não vou me permitir estar num relacionamento de 3 pessoas. Ou você fica comigo, ou você fica com seu marido. Por mais que eu estivesse apaixonada na época, foi essa a minha opção. E aí ela, não, vou ficar com a minha família. Eu falei, ótimo, isso aí, eu vou viver a minha vida. Eu tava com 27 anos, na época eu ganhava muito bem, eu trabalhava no Itaú, eu já tinha carro, eu viajava. Eu falei, vou sofrer, mas vou sofrer na pista, feliz pra caramba. Entendeu? E aí a pessoa viu que eu fui à vida, retomou e foi conversar com a mãe. Falou assim, olha, aconteceu isso, eu quero ficar com ela. E a mãe pirou e contou pra todo mundo. Sim. Então, isso foi um escândalo na época, né? Foi vergonhoso para os meus pais. Dentro da perspectiva deles, né? Entendi. Agora, não foi o seu caso, mas você percebe pessoas da tua faixa etária acontecendo isso hoje? Como é que você percebe pessoas que são homoafetivas e que estão dentro da igreja? Como é que você observa isso? Hoje em dia, assim, eu observo muito que, com certeza, religiões de matriz africana são um caminho para pessoas não héteros, assim. E isso engloba pessoas não cis também, porque a igreja evangélica é muito violenta. Para esses corpos, a igreja evangélica é muito violenta. Então, eu acho que, sim, é um caminho que é melhor, porque eu acredito que chega um momento da vida que a gente quer alguma coisa, quer acreditar em alguma coisa, quer se agarrar a alguma coisa. E, então, com certeza, sim, a gente vê muita essa transição de pessoas mais novas à religião de matrizes africanas, também por conta de sexualidade, também por conta de gênero. Sim. Quando a gente levantou esse diálogo, me veio à mente aqui que todas as pessoas que eu conheço que saíram da igreja evangélica e estão na macumba são homossexuais, assim como eu. Meu ex-pai de santo e uma porção de gente. Pois é. E aí eu fico pensando, né, as crianças que estão sendo educadas dentro desse lar evangélico. Agora, quero dizer também que já vi famílias e crianças crescerem dentro de terreiro com pais homofóbicos, tá? Então, pra gente também... Acredito. A sociedade é homofóbica. A sociedade. Então, também não é dizer que isso é só na dimensão da igreja, não, do cristianismo, não. Mas, obviamente, isso acontece com mais efervescência dentro do cristianismo. Até por uma questão bíblica, de base bíblica, né?
Pois é. E aí eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto da Bíblia, né? Porque tudo é dito, porque está na Bíblia. Porque está na Bíblia, está na Bíblia. Então a Bíblia, ela é um livro escrito, alguns historiadores dizem após 200 a 400 anos que Jesus passou. Jesus era judeu. Então um livro que eu existi hoje, só daqui a 200, 400 anos vão escrever as minhas palavras, ele foi muito mudado, né? E os evangélicos, eles têm um costume, até mais do que os católicos, na verdade, né? De dizer, não, porque está escrito, está no livro sagrado. Mas sabe, sagrado para que povo? Para o povo de Israel? Para o povo de Davi? É o quê? Porque eu sou outro povo, eu não sou esse povo, eu sou preta, pô. Então eu não faço parte desse povo, sabe? Então esse livro é sagrado para um grupo étnico que tem aquele pertencimento ancestral com aquele povo. Eu pertenço a outro povo, por exemplo. Quando eles querem dizer que os espíritos que se manifestam em nós são eguns, é porque para nós, os nossos ancestrais não encerram a vida ao morrer. Sim. Eles continuam vivos, inclusive tornando-se nossos anjos. Nossos anjos da guarda não é aquele bicho lourinho, de cabelinho cacheado, olhinho azul no altar da igreja, não. Nosso anjo da guarda são espíritos ancestrais que vão conduzir você através de aconselhamentos, através de direcionamento, para que você cumpra o seu destino, porque o seu destino faz parte do seu idilé, da sua família espiritual. Então, quando eu cumpro o meu destino, todo o meu grupo é beneficiado. Quando eu não cumpro, há um desajuste, uma desarmonia em todo o meu grupo familiar, né? E isso é muito importante. Aí eles ficam colocando na gente um medo de que espírito de morto, ora, bolas. Que é uma hipocrisia, né? Porque os crentes acreditam em ressurreição. Então, assim, qual o grande problema do espírito do morto? Pois é. Mas aí acho que as pessoas, às vezes, não vão para esse confronto, digamos assim, filosófico, né? Teológico, talvez também, e na dimensão da moral também. A gente tem, quando tinha o Ministério das Mulheres, no período anterior a esse atual, né? Esse ministério que foi recriado, houve campanhas de conscientização, de combate à violência contra a mulher dentro de muitas instituições religiosas. E algumas pastoras abraçaram essa bandeira e foram levando esse debate para dentro dos terreiros, dentro das igrejas. Por que isso aconteceu? Porque no Disque 180 houve um pico, e até hoje é assim, tá, gente, de denúncias de mulheres de igreja denunciando violência, né, patriarcal, ou seja, violência do homem, né, contra a mulher. E aí se percebeu que se dentro das igrejas era o local mais hostil e com mais ocorrências de violência contra a mulher, que era necessário uma campanha nesses lugares. E à época, essas 3 pastoras, elas tiveram que sair do Brasil. Elas foram perseguidas, ameaçadas de morte. Foi uma coisa horrível, consideradas como pastoras mais progressistas e tal. Então, assim, houve um silenciamento desse corpo feminino que tentava denunciar uma violência. E aí eu fico pensando, né, a dimensão do que está deixando de ser discutido, do que está sendo profetizado ali dentro, né, em que a mulher não desperta. Por exemplo, ao ouvir Júlia é jovem, então já é uma juventude que já tem ideia do lugar da mulher. Eu já sei que meu lugar pode ser esse aqui, eu não preciso recuar. Eu não vou voltar para o armário, eu não vou voltar para a senzala, eu não vou voltar para o fogão. Ponto. É uma outra geração. A nossa geração não foi criada já nesse tempo. Então, qualquer amigo da Júlia vai conversar sobre esse assunto com naturalidade. É muito difícil hoje você não encontrar um adolescente que não seja bissexual, pelo menos. Sim. Quase impossível. Uma outra mentalidade. Uma outra geração. Sim. Né? Agora, a violência contra a mulher e a pedofilia já são outros assuntos, que a gente já consegue trazer à tona, mas ele ainda não é uma pauta popularizada. Ele está em evidência, mas ele ainda não é popularizado. Qual é o termômetro que diz pra gente que está popularizado? A questão do cigarro, por exemplo. Eu gosto sempre de usar como exemplo. A sociedade não tolera mais fumar em locais fechados. Não tolera. Então já há uma rejeição. Quanto a bater em mulher e a pedofilia, há um desconforto, mas ainda não há uma rejeição como todo. Vira e mexe, a gente ainda pega um homem filmando e batendo na mulher. Ele filma. Ele está tão tranquilo em saber que nada vai acontecer que ele filma, né? E aí a gente teve há pouco tempo, né, o assassinato, o feminicídio de uma pastora, né, com um pastor, e aquela idealização desse casamento ideal, que eu acho que é uma coisa que as igrejas querem muito vender, né? Essa coisa, eu falo sobre isso no meu livro Salve o Matriarcado. Quer vender essa ideia do casamento ideal, desse casamento perfeito da princesa e tal.
e não é dessa forma. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, claro que a gente não está aqui para ficar falando da vida dos outros, Sim. mas qual é a leitura, né, desse casamento ideal? Vocês viram muito desses casamentos ideais dentro da igreja? Então, antes de vocês responderem, né, eu quero falar um pouquinho aqui, dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, e é uma dica que eu quero reiterar, como dica da mãe Flávia também, né, um convite especial para você que está buscando um estudo de qualidade, reconhecido pelo MEC, eu acho que isso é muito importante, é um grande diferencial, e que promova uma reflexão teológica e cultural sobre as religiosidades afro-ameríndias e sua relação com as demais ciências. A gente está falando aqui, inclusive, de um casamento cristão, né? Como é que é pensar isso dentro de outras perspectivas culturais. E aí quero recomendar para vocês a pós em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, que é um projeto idealizado pelo meu irmão Rodrigo Queiroz e está com matrículas abertas para a próxima turma que inicia neste mês ainda, tá bom? A abordagem promovida no curso Lato Senso é decolonial e comprometida com uma perspectiva afrocentrada, e por isso essa especialização tem como objetivo a valorização das tradições religiosas de matrizes africanas e indígenas presentes no Brasil, buscando aprender com sua cosmopercepção. Se você quiser saber mais sobre esse universo de saberes ancestrais, processos seletivos para bolsas e como garantir sua matrícula, clique no link que está sendo descrito aqui nesse vídeo, tá bom? Ou acesse o site Umbanda EAD. Tá bom? E vamos deixar aqui também a descrição do número do WhatsApp para vocês tirarem dúvida com a equipe da Pós Ubuntu, tá bem? E qualquer dúvida, entre em contato com o Zap que eles vão estar esclarecendo para vocês. E aí, voltando aqui para a Júlia e para a Aline, como é que era a leitura de vocês para esses casamentos ditos como perfeitos, né, dessa mulher de Deus, a escolhida, sem falar pontualmente de ninguém, porque na Umbanda e no Candomblé também tem casamentos não felizes. Eu não acredito em casamentos perfeitos, em relações perfeitas, mas como é que é isso, né? Que a imagem que se passa é de que a mulher de Deus, entre aspas, né, a mulher evangélica é a mulher... A varoa perfeita. É a varoa perfeita e o varão perfeito. O varão perfeito. Qual é a leitura de vocês sobre isso? Pode começar, Júlia. Bom, eu vi muitos casos, assim, de pessoas dentro da minha igreja, da religião evangélica, casando. E aí, eu acho que é um dos momentos que mais as mulheres sofrem violências de gênero, né? Porque elas se casam muito cedo. Assim, eu vi meninas da minha idade já tendo prometido, porque é assim que chama, né? O prometido. Meninas, assim, de 15 anos, quando eu ainda estava na igreja, que já tinham prometido. E aí, a questão de 2 anos para essa menina, porque é menina, que ainda não completou nem 18 anos, casar. E aí, ela vive mais 2 anos dentro de um casamento, muito infeliz, e se divorcia, quando consegue, né? Porque esses casamentos, assim, que eu via muito na igreja, eles aconteciam muito rápido. Os casais eram muito novos e não duravam nada. Porque eles não se conheciam, né? Tudo que eles diziam, não, a gente orou. E a gente orou durante 5 meses. E aí já casou. Se conheceu, orou 5 meses e casou. Então, assim, são nesses casamentos arranjados, muitas das vezes. Ainda o velho modelo feudal, né, do casamento arranjado. Muito casamento eu tenho arranjado. outro ponto de vista, mas eu vou... Do que eu presenciei, assim, era muito casamento arranjado. Porque era, poxa, tu quer casar com a filha do pastor. Não era com a Júlia. A gente tem comunidades tribais africanas também que o casamento é assim. Mas tem a consulta oracular, né? No espírito da intimidade, o Bonfim Somé explica isso com genialidade. O gancho que eu pego da fala da Júlia é o seguinte, a galera casava cedo pra transar. Também, claro. Pra dar. Claro, com certeza. Aí tem até uma expressão que o pessoal zoava, que era fazer sexo na presença de Deus. Ai, que maravilha. Ridículo. E a galera que casou quando eu tinha meus 18, 19 anos, sem brincadeira, gente, nenhum deles estão casados. Porque começa a namorar e começa aquela coisa, vocês aí, tem que noivar, tem que casar. E aí fica... E as que permanecem casadas por um tempo ainda é naquele modelo da base da hipocrisia, né? Até porque eles têm embasamento bíblico para isso, né? Porque a mulher sábia edifica, a tola destrói. Segundo Paulo, a mulher sábia é aquela que ela não pode nem falar em público. Se ela tem uma dúvida, ela tem que se reportar ao marido. Tem que esconder os cabelos. Para que o marido fale a dúvida dela para a sinagoga, né?
O homem é submisso, a mulher é submissa ao homem. E Aline, Então essa mulher não tem voz. Aline, como é que você se sentia quando estava, assim, nessa questão da sua sexualidade gente. na igreja? Essa idealização desse casamento, ou ter que passar por isso? Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, um testemunho bem rápido. Quando eu tinha 23 anos, apareceu um cara numa igreja que eu tava, ele nunca me viu, ele falou coisas da minha vida inteira e ele falou assim pra mim: você não vai casar com homens. Na época, eu entendi essa profecia, e foi uma profecia de Deus, né, digamos assim, como se assim, eu vou viver pra missões, eu não vou casar. Não, o cara tava dizendo o seguinte: mano, esse aqui não é teu universo, seja feliz quando chegar a hora. E foi essa leitura que eu fiz. Até porque, vendo casamentos não só de pessoas da igreja, né, até o próprio casamento do meu pai e da minha mãe, eles se amavam intensamente, mas era na base da gritaria. Eu falei: eu não quero isso pra mim, se isso é ser feliz, eu vou ser feliz sozinha. A minha falecida sogra dizia: pra casar assim é melhor casar com uma banana madura. Pois é. E ao mesmo tempo que a gente consegue ver isso, né? Esses casamentos muito rápidos, também tem um recorte, porque eu não era menina procurada não, tá? Não, eu nunca fui a menina procurada. Eu não era menina Não. procurada. Eu me relaciono com homens também, mas eu nunca era Não, menina porque procurada. quando você tem uma personalidade dentro da igreja, você não é a menina procurada. E uma cor Nenhum também. homem quer. É, exatamente, também isso, Uma realmente. cor, quando você é gordo, É. tudo, né? Eu posso dizer pra vocês assim, ó, não querendo mudar o foco da conversa, eu nunca sofri racismo direto. Racismo indireto, hoje eu tenho consciência que sim. Mas por não ter a pele tão retinta, eu não sofri tanto. A gente que tem a pele que não é tão retinta, às vezes eu tenho que convencer as pessoas que eu sou preta. Porque as pessoas dizem pra mim assim: você não é tão preta. Não, mas Então, essas pessoas que falam isso, elas são racistas. são racistas. Ela quer pegar a sua dimensão de branquitude Sim. e enaltecer para colocar você contra um povo. Então não é isso. Sim. Então, a gente é todo mundo preto aqui. É todo mundo preto. Agora, a questão de cabelo. Sempre quem tava namorando eram as meninas brancas de cabelo liso. Fora que a gente alisava. Não sei se você passou pela época do alisamento. Mas a igreja, não, hoje em dia sim, mas até um tempo atrás, já não vou dizer antigamente, que eu não sou tão velha. Mas até a minha época, assim, todas as meninas negras alisavam o cabelo Sim, dentro da igreja. Não sim. existia cristã de cabelo natural. Não tem se fosse como. negra... Não tem como. E eu vou falar uma coisa, preconceito até de trança. Né? Não é legal, pô, não sei o quê. Você era meio que imposto, realmente, você alisar o teu cabelo e fazer chapinha e fazer escova. É muita coisa escrota. A palavra certa que define é essa, né? E, assim, para a gente poder encerrar, né, eu queria ouvir uma dor que talvez tenha, que se você falar sobre ela aqui agora, nesse processo, pode ser importante para alguém que às vezes está ouvindo isso, que está oprimido dentro de um segmento, às vezes até mesmo dentro de um segmento de terreiro, que existem fanáticos também, mas o que você ganhou como ser humano, né, ao optar por não estar num lugar e ter a liberdade de escolher ir para outro, né? Porque a gente entende também isso como uma dimensão de que me criaram aqui. Eu acho realmente que a minha religião é boa para os meus filhos e para eles saírem dela, eles vão ter que dizer para mim por que querem sair. Mas a nossa religiosidade não dá essa dimensão de opressão, dá de compromisso. De opressão não dá, também não estou dizendo que a nossa religiosidade seja perfeita, não é, a gente sabe. Não é isso. Mas assim, como é que é essa... E eu digo assim, muito mãe atual. Por exemplo, a questão da sexualidade, da homoafetividade dos meus filhos não seria um problema para mim. Sim. Então, é nesse sentido. Eu estou pensando assim, no jovem que está ouvindo, ou na mãe de um jovem, na mãe de um menino, de uma menina, às vezes quer ser sambista, quer ser funkeiro. Não nem passa pela questão da homoafetividade. E está sendo reprimido, né? Eu já acompanhei casos assim também, né? O que da dor que você sentiu e a possibilidade de ter conseguido curar, o que vocês diriam, né, para essa pessoa jovem? Lembrando, gente, que muitas pessoas, por serem castradas dos seus sonhos, elas até se suicidam. Sim, e não são poucos os casos. Não são poucos os casos. Entram em depressão. Então, assim, eu entendo que essa mensagem aqui pode ser, às vezes, libertadora, né, para algumas pessoas. O que vocês diriam da pior dor e do mecanismo de cura? Eu acho que a culpa cristã. É muito difícil se libertar dela. E ela adoece. Adoece muito a nossa mente. Cada passo que a gente dá tem um estalo na nossa mente. E se eu for pro inferno? Eu acho que é uma coerção, sabe?
É muito difícil ser quem você é, ter liberdade, porque se você der um passo em falso, você pensa, eu vou pro inferno, sabe? Então, assim, é se libertar dessa culpa cristã, que só adoece a gente. Adoece e muito. Sim. E qual a dica para se libertar da culpa cristã, Júlia? Então, a dica que eu dou não é fácil, gente. Assim, eu acho que eu me libertei da culpa cristã ontem. Ou está em processo de libertação ainda, talvez, né? Brincadeira. Mas é árduo, é muito difícil, sabe? Porque são anos de uma imposição, de uma coerção na sua mente. Mas é isso, viva, sabe? Só você é capaz de decidir o que é bom pra você mesmo. Sabe? É se libertar dessa amarra cristã, da amarra da sua família. Porque só você sabe o que é bom pra você mesmo. E você tem Deus no seu coração? Tem. Você é feliz? Sou. E ao sair da igreja, você se desencontrou de Deus? Não. Eu acho que isso é importante, né? E você? O que eu tenho a dizer para essas pessoas é, galera, vou até olhar para a câmera, Deus é amor e Deus não é religião. Deus não é religião, foi isso que me fortaleceu. A galera evangélica, eles tendem a colocar Deus dentro de uma caixinha como se Deus e até a própria Bíblia pertencesse só a eles, né? Se você se encontra hoje numa situação de homossexualidade ou de qualquer outra coisa que você queira fazer e a religião te tolhe, seja feliz, seja livre. E colocando na tua cabeça isso, Deus é amor. Você não pode servir a um Deus que quer a tua infelicidade. Esse discurso de sacrifício, isso é muito bonitinho para dentro da igreja. Quando chega aqui fora, ninguém se sacrifica. Só o gay se sacrifica. Só o pecado do gay é imperdoável. O cara que trai a mulher e que é crente, ele vacilou, mas você que é gay, você não. Eu já ouvi isso, mas o meu pecado, da pessoa que transa sem casar, mas se eu casar, eu resolvo o meu pecado. Cara, a pessoa que pensa isso precisa rever muito dos seus conceitos, do que é Deus. Você vai ser feliz, você vai conquistar as suas coisas, você vai encontrar com Deus da forma que for direcionado para você, do que tiver escrito, e é isso que eu tenho para deixar. Dói. Você tem que passar por cima de muita gente que você ama. Você, às vezes, tem que ficar se defendendo, mesmo não querendo. Mas ser feliz é muito Vale bom. muito mais. Você ser quem você é não tem preço. E aí, terminando a minha fala, hoje eu vivo um relacionamento com Deus, um Deus negro. Mais parecido com você. Mais parecido comigo, com cabelo crespo, entendeu? Um Deus que não é perfeito, essa perfeição eurocristã tem que ser questionada também. E é isso, galera. A gente tem que buscar viver aquilo que está escrito. Você vai adoecer e ninguém liga. Depois, no final da vida, quando você é frustrado e todo mundo é feliz, no final, ninguém liga. A dor é tua e só tua. É verdade. E hoje, qual a sua religião? Hoje eu sou um bandista / candomblecista. E a sua, Lili? Hoje eu sou filha da mãe Flávia Pinto, muito feliz. Mas eu não sou uma religião, não. Não, vou começar. Eu sou um bandista, candomblecista e Fá. Pronto. É isso, né? Essa reconexão com essa ancestralidade que foi traficada, que foi roubada, foi um direito negado. Então, após 125 anos de Lei Áurea, a gente ainda não conseguiu retomar nossa cosmovisão, nosso pertencimento como povo preto. Não tem como a gente ser preto e ser cristão, gente. Desculpa, não dá. A cristandade aí não tem nada a ver com Cristo, porque a relação aqui da gente com Cristo é maravilhosa. Cristo, para mim, é a personalidade biográfica do mundo, é uma força, é de um altruísmo, é de uma capacidade transformadora incrível. O problema é o fã-clube do Jesus Cristo. Com certeza, puxado. O fã-clube que criou um sistema religioso, e o que a gente acho que tem que chamar atenção aqui é que nós, enquanto povos pretos, nós temos uma cosmovisão que dá a dimensão de compreender alegrias, dores, dissabores, prazeres, liberdades, amor, escolhas, casamentos e família, ou seja, é uma outra visão de mundo, e é por isso que a gente sente
banzo, né? Essa saudade de viver de maneira mais respeitosa, né? Até os casamentos dentro de algumas tribos africanas, que são casamentos articulados pelos sacerdotes, o oráculo vai ser consultado exaustivamente, né? E não há proibição da separação, né? Nunca houve essa proibição, muito pelo contrário, né? Não há registro e que seja infinito, e que seja eterno. Como é que é? Seja eterno enquanto dure? Não, eterno enquanto dura é Vinícius de Moraes. Sim. Serão felizes. Lembrei. Felizes para sempre. Serão felizes para sempre. Velho, esses para sempre dá um peso no negócio do casamento. E a gente sabe por onde vai o peso maior. Pois é, o peso maior cai nas costas da mulher cornuda, né? Que é isso, né? A gente tomando chifre até dizer chega. Algumas de nós, né, devolve. Mas, enfim, esse é um papo para outro dia. Né? Então, eu quero encerrar aqui com vocês. Quero agradecer a Júlia, a Aline, a Flávia. Quero dizer que as pessoas que estão nos ouvindo, recomenda esse conteúdo se você achou ele importante para outras pessoas. Curte, comenta, compartilha, manda perguntas, salva. Nós não temos uma concessão pública de canal de televisão e rádio como os evangélicos têm. Né? E aí, nesse sentido que, mais uma vez, eu quero agradecer, né, o nosso apoiador, né, após o Ubuntu e a Umbanda EAD, por apoiar, né, esse podcast, que é mais uma ferramenta de promoção das tradições afro-religiosas, afro-indígena religiosa, e uma maneira da gente desenvolver mecanismos de conhecimento, porque acho que se a gente tivesse uma concessão pública de canal de televisão, nós teríamos muito a falar. Muito a falar. Mas nós não temos uma concessão pública de televisão. Então, podcasts como esse, plataformas como a Umbanda EAD, são mecanismos potentes para a gente traduzir, ou seja, trazer à tona um pouquinho dessa vivência de terreiro que cura e salva e transforma a vida de tantas pessoas, como salvou e transformou a minha, e como eu tenho certeza que salva e transforma de muitas mais pessoas. Agora, algumas pessoas vão se curar em um lugar, outras em outros, e está tudo bem. Eu só não posso ser obrigada a estar no espaço que me adoece ao invés de me curar, tá bom? Então, assiste esse videozinho aí da Umbanda EAD, e meu saravá fraterno. Até o próximo programa. Dá um bye-bye aí, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 prazer. gente. Ancestralidade é a nossa raiz. Educação é o futuro. A unidade no todo. Pós-Umbanda EAD. Teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira.